Nós estamos desde sexta-feira. Eu quero agradecer por esse carinho, por esse afeto desses pastores maravilhosos, dessa igreja maravilhosa, desta família maravilhosa. Eu moro em Telêmaco Borba, nós somos pastor da comunidade Embaixadores de Cristo, e Deus tem movido de uma maneira muito grande ali, graças a Deus, através das nossas vidas. A igreja tem crescido, Deus tem se manifestado poderosamente, e eu atendo muita gente diariamente no nosso gabinete pastoral. 90% das pessoas que eu atendo não são membros da igreja. Deus tem nos usado muito no ministério de cura, empresário, muitos sinais, muitos milagres, e eu sou grato a Deus. Realmente nós temos uma agenda bastante ampla, e graças a Deus, Deus permitiu que nós estivéssemos aqui com vocês esse final de semana. No final do mês eu já estarei lá em Umuarama, onde eu vou ministrar de quinta-feira até domingo, uma conferência de curas, de milagres, de sinais. E assim o Senhor tem nos levado em muitos lugares. Eu estive num retiro no Paraguai, em Assunção, e que Deus me surpreendeu que todas as pessoas que adentraram naquele centro de retiro, eles saíram curados de todas as doenças. Eu lembro que tinha uma irmã que ela nem ia, porque a perna dela estava muito inchada. E na noite da sexta para sábado, eu ministrei ali a palavra e orei por ela. No sábado de manhã ela estava saltando, simplesmente desapareceu toda aquela infecção do joelho dela. E assim Deus tem feito grandes coisas, e eu louvo a Deus pela sua vida, por passar esse tempo com vocês aqui. Eu agradeço e continue orando por nós, e para que a gente possa cumprir mesmo o ID do Senhor. Eu estive ministrando agora em março, ali no aniversário da Comunhão Cristã Aba, e eu saí muito triste de lá, porque é muita gente. Eu tive que sair correndo, e segurança fechar a porta, para o povo não sair para trás, porque não tinha como orar por 5.000 pessoas, e aglomera mesmo. E cada vez que eu vou ali, a gente prega em outras igrejas grandes, infelizmente não dá para colocar as mãos na cabeça das pessoas, mas hoje nós estamos aqui, e eu quero ainda orar com vocês no final dessa preleção, declarar sobre a vida de vocês. E eu creio que durante toda essa preleção, Deus vai estar curando muitas vidas aqui, sarando muitas vidas. Eu estava pregando ali em Curitiba, e de repente uma irmã gritou lá: "Ó, pastor, eu estou ouvindo", não ouvia, tirou ali o aparelho do ouvido, falou: "Estou ouvindo". Aí uma outra irmã falou: "Pastor, eu estou enxergando, eu não li essas letras aí na frente, eu estou enxergando", e louvado seja o nome do Senhor. Deus tem feito coisas maravilhosas. Eu vejo pessoas em cadeira de roda levantando, pessoas cegas vendo, pessoas que eram surdas ouvindo. Deus tem manifestado essa graça através das nossas vidas, mas tudo é Ele, para Ele e para toda a honra e glória. E eu gostaria desta noite de compartilhar aqui um texto, com os irmãos, que está no livro de 2 Coríntios 13, no versículo 1. Eu gostaria de compartilhar, e eu coloquei aqui, alicerçado na palavra de Deus. Eu sou uma pessoa apaixonada pela palavra do Senhor, e nós queremos que você se sinta à vontade, que você receba esta palavra no teu coração, no teu espírito, em nome de Jesus. 2 Coríntios 13, 1 diz assim: "E esta é a terceira vez que eu vou ter convosco. Por boca de 2 ou 3 testemunhas será confirmado toda a palavra." Amém. É só até aí. Pai, obrigado, Senhor, por estarmos aqui com teus filhos, com essa amada igreja. Obrigado, Senhor, pela grande recepção que teus filhos fizeram para conosco, Pai. Deus, muito obrigado por esse carinho, por essa honra para a minha vida, na vida da minha esposa. Que o Senhor venha desencadear bênçãos espirituais e materiais sobre esse ministério. Eu declaro sobre cada vida que aqui adentrou nesta noite, ó Pai, seja qual for a doença, a enfermidade, o problema, a causa, a dificuldade, eu declaro palavra de vida, palavra de vitória, palavra de libertação, que durante essa preleção da ordem teus anjos para estar ministrando para a tua igreja. E eu declaro, Senhor, que cada um dos teus filhos que sairão daqui serão tocados, ministrado, curado, liberto, transformado, edificado, Senhor, através do poder do teu Espírito. Espírito Santo, é seu momento.
É sua hora. Fala conosco, Pai. Eu amarro, eu neutralizo todas as forças contrárias. Tudo aquilo que o inimigo poderia usá-lo, Deus, para tentar roubar a Tua palavra dos nossos corações. Nós amarramos e lançamos de Cristo ordenar e nunca mais volte. Eu declaro os céus abertos nesse lugar, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu sempre ensino a igreja onde que eu pastoreio, por mais que eu viajo bastante, e eu recebo convite semanalmente, sempre estão ligando para mim, mandando e-mail, o pessoal descobre, mas eu sempre falo, eu não sou pastor itinerante, eu sou pastor de igreja, eu gosto de sentir cheiro de ovelha, então eu sou um pastor que eu trabalho de manhã, à tarde, nós atendemos, tem mais um casal de pastor que eles cuidam, trabalham conosco na igreja integral, então eu atendo muita gente, pessoas de muitos lugares têm nos procurado, e é interessante você ver Deus curando, libertando. Pastor, você tem o dom de cura, mas a Bíblia diz que nós devemos escolher os melhores dons. Mas é o privilégio de você passar em tantos lugares e ver Deus curando, libertando vida, salvando vida. Eu estive aqui em março, ministrei aqui em Balneário Camboriú, e aí num dia da semana nós fomos comprar pitaia na casa de um pastor. Eu não conhecia aquele pastor, o pastor Brito. E ele estava começando a fazer hemodiálise, ele estava bem debilitado, e aí o casal que nos levou lá, que nós fomos comprar essas frutas, falou, o pastor Isaor, Deus usa ele em cura. E ele peça, ore por mim, porque meu rim parou, está difícil, está me sugando muito. E eu orei com ele, e logo em seguida estava a esposa dele no lado, ela não falou nada, a Meire. Eu coloquei as mãos sobre ela e eu senti que também eu repreendi a enfermidade. E ela estava com um tumor no seio, estava quase estourando, ela estava esperando chamar para tirar aquele seio. E quando a gente orei por ela, outro dia, 6 horas da manhã, ela mandou uma mensagem na casa da irmã que eu estava hospedado, eu e a Nilzete, e dizendo, olha, o pastor Isauro orou pelo meu marido, Deus curou ele do rim. E outra coisa, eu não contei que tinha um tumor no seio. E quando de manhã hoje eu fui apalpar, sumiu o nódulo, sumiu o tumor, estava inchado, eu estou normal. Jesus me curou. Deus é fiel. Eu estive orando também naquele restaurante, no fundo ali do estacionamento da Van, em Balneário Camboriú. E aqueles empresários têm só uma filha. Essa moça faz muito tempo, muitos anos tomando remédio para depressão. E aí, essa semana agora, eu recebi um áudio, e eu ministrei para ela, e eles são donos daquele restaurante móvel também, que tem lá diante daqueles edifícios maiores, lá perto da Marina ali, e aí eu orei por a filha daquele empresário, nós oramos por ela, falou, pastor, eu tenho depressão, e isso me suga muitos anos, uma jovem, tinham casado pouco tempo, e eu orei por ela, e essa semana, eles mandaram para mim um áudio, ela testemunhando que ela foi curada da depressão e nunca mais voltou. E o mais importante é que ela aceitou Jesus aquele dia e ela estava descendo a água do batismo. Ela pediu para gravar e mandar para mim, que foi um antes e um depois na vida dela. Então, o nosso Deus é um Deus que opera coisas grandes, poderosas, sobrenatural nas nossas vidas. E eu quero compartilhar aqui, o texto o tema alicerçado na palavra de Deus. Paulo diz assim, pela boca de 2 ou 3 testemunhas é confirmada toda a palavra. Eu tenho ensinado que a fé por si própria, ela é estéril. É preciso eu e você pegar a palavra de Deus e fecundar a fé. Então aquilo que eu declaro em cima da palavra de Deus, Deus vai se manifestar. Quando Paulo diz pela boca de 2 ou 3 testemunhas, é confirmado a palavra. É importante nós entendermos que nós somos espírito e alma e corpo. Então, quando você está sintonizado com o Espírito Santo de Deus, em concordância à palavra de Deus, e nós declaramos esta palavra de Deus, isso vai fazer toda a diferença na nossa vida. Porque você, o 3 em 1, existe dentro de todos nós, que aceitou Jesus como Salvador. Nós temos o Espírito de Deus, nós temos uma alma e habitamos dentro de um corpo. Você é espírito, um homem espiritual.
Então, quando você estiver concordando o teu espírito com o Espírito Santo de Deus, todas as coisas vão acontecer. Tudo que eu preciso é ter essa consciência de que eu não estou só, que eu estou conectado, estou ligado, nós somos uma só pessoa em Cristo Jesus. E por isso nós podemos abrir os nossos lábios, declarar a palavra, reivindicar o nosso direito como filho de Deus. Paulo, escrevendo em Efésios 3, 16 e 17, ele diz assim: para que segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecido com poder no seu espírito, no homem interior. O Espírito Santo de Deus no meu espírito, que é o homem interior. Então a Bíblia diz que nós somos fortalecidos. No versículo 17 diz que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor. Deus é amor. Então, quando nós entendemos os princípios da palavra de Deus e nós aplicamos isso nas nossas vidas, isso faz toda a diferença. Que eu e você, Cristo habita na minha vida, Cristo habita na sua vida, nos vossos corações, diz a palavra, a fim que estando arraigados e fundados em amor. Quando você tiver essa consciência de que você é um ser espiritual, as coisas vão começar a acontecer de uma maneira sobrenatural. Porque senão, queridos, nós ficamos numa religiosidade, ficamos numa vida de clube. Porque Deus, Ele é o maior interessado em manifestar o poder para que vidas sejam curadas, para que vidas sejam libertas. Então a Bíblia diz que pela boca de duas pessoas se forma um testamento. Uma coisa é certa, se você ficar na palavra de Deus, você obterá vitória, você obterá resposta, você se torna uma pessoa mais que vencedor. É isso que a Bíblia nos ensina. Aquilo que você disser sobre a palavra de Deus, ela já foi determinada nos céus. Ela já foi estabelecida. É muito importante quando eu e você estamos ministrando, estamos lendo a palavra do Senhor, é você entender que a palavra do Senhor, ela já foi determinada no céu, ela foi estabelecida no céu. Olha o que diz o Salmo 119, 89, 119. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra está firmada no céu. Ou seja, a palavra do Senhor já está estabelecida. E você estabelece a fé na palavra do Senhor. Isto faz com que as tuas palavras devem ser palavras construtivas, palavras de vida, palavra de vitória, não palavra de morte, palavra de paz, não palavra de tribulações. Então aquilo que nós declaramos, que você tem consciência, a palavra do Senhor já está estabelecida no céu. Tudo que eu e você precisamos é declarar, usar esta palavra, crer na palavra do Senhor. Isso fará toda a diferença. Quando Jesus disse que a palavra do Senhor na sua essência, Ele estava estabelecendo, quando você diz ter, o que você vai dizer, o que você vai declarar, ou seja, a palavra de Deus, na sua essência, ela já foi estabelecida. E nós precisamos entender isso. Portanto, quando você diz alguma coisa, a palavra de vida, uma palavra de cura, uma palavra de libertação, uma palavra de conquista, uma palavra de vitória, essas coisas já foram estabelecidas. Tudo que eu e você precisamos trazer à existência, todas as coisas. Eu estava, esse tempo atrás, eu recebi um telefonema de um irmão lá da Inglaterra. E aí ele levou o filho no médico, ele percebeu que o menino não crescia. E aí os médicos fazem o exame nas mãos e diagnosticou que esse menino, ele tinha ananismo, o nome dessa criança, no menino era Ivan. Ananismo, ou seja, não cresce, seria não. E os médicos falando, olha, vai ser assim, assim, conforme o hormônio que você vai colocar no corpo dele, vai sair muito pelo, vai ficar deformado, isso, aquilo. Então vocês se preparem para cuidar de uma criança anã. E aí esse pai ligou desesperado para mim, pastor Isaur, olha o diagnóstico, isso mexeu conosco, o único filho que nós temos. E aí eu peguei e orei com ele, eu falei, não, comece a declarar, liberar palavra de crescimento sobre o seu filho. E você vai ver o que Deus vai fazer.
Comece a declarar, unja ele e declara teu filho crescendo de uma maneira normal. Passou 20 dias, ele ligou para mim. Falou, pastor Isaor, você não acredita? Eu digo, acredito, pode falar. Nesses 20 dias, a roupa do meu filho, ele cresceu 1 centímetro por dia, 20 centímetros. Pastor Isaor, você declarou isso e nós tomamos posse, e nós declaramos, eu e minha esposa declarávamos todo dia o crescimento dele. Em 20 dias, 20 centímetros. Hoje esse menino está na minha altura, um pouco mais alto do que eu. Por quê? Porque a palavra do Senhor já foi estabelecida. Então nós temos o poder da cura no nosso corpo. Você tem o poder da cura no teu corpo. Você tem o poder da saúde no teu corpo. Você tem o poder da saúde divina na tua vida. Eu e você, nós temos o DNA de Cristo Jesus nas nossas vidas. Qualquer doença que vir no seu corpo, você pode rejeitar esta doença. Eu tenho ensinado as crianças, os meus adolescentes lá, os pequeninos, digo, não aceito a doença, eu me recuso a ficar doente, eu não aceito este mal na minha vida, essa doença não é minha, Jesus já fez a obra completa. Aquilo que você vai declarando, isso são leis espirituais que vai acontecendo. É assim que a palavra do Senhor, porque Jesus já levou na cruz do Calvário toda a doença, toda a enfermidade. Ou será que é mentira o que está escrito aqui em Isaías 53, 5? Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Esta é a habilidade de cura que está no teu corpo, pelas pisaduras. Muitas vezes você está orando e é que você não está tendo fé. Quando o Senhor falou um dia no meu espírito, Isaor, não é nem pela fé. O direito de vocês não é pela fé. O direito de vocês é pela obra de Jesus. Aquilo que Jesus já fez. Então tudo que você precisa ensinar à minha igreja, para que eles creiam, estabeleça isso, esse princípio na vida do meu povo. Porque o diabo confunde, é que você não tem fé, por isso que você não vai ser curado. Não, é pela obra de Cristo, não tem nada a ver com a fé. Existe habilidade de cura no nosso corpo. Satanás, ele é limitado em colocar uma doença sobre as pessoas. Você sabia disso? Ele é limitado. O que Satanás coloca é um sintoma. Ele lança uma seta de sintoma e a pessoa diz, olha, eu estou com sintoma, não estou muito bem, eu estou mal. Ele espera você reagir, que você comece a declarar que você está doente. É assim que funciona. Jesus diz que você pode ter o que você disser. A Bíblia diz que você pode ser, na tua boca está a vida e a morte. Então, não são muitos cristãos que sabem disso. Mas Satanás sabe como isso acontece. Por exemplo, a maioria das pessoas, quando pegam uma gripe, eles começam a falar, olha, eu não estou bem, hoje estou com gripe. Hoje estou com sintoma de gripe. Ele começa a contar o sintoma da doença. E provavelmente ele vai ficar doente assim como ele está falando. Por quê? Muitas vezes nós fazemos isso inconsciente. Só que nessa inconsciência nossa, nós estamos ativando a lei espiritual. E você diz, eu estou doente, eu estou com gripe, eu estou com isso, estou com aquilo. Sem você perceber, você está ativando uma lei espiritual. E essa pessoa deu uma legalidade, uma autoridade para que o inimigo viesse causar aquilo que ela falou. Porque Satanás trabalha em cima daquilo que nós falamos, nós declaramos. Então ele que vai atingir o teu corpo físico. Você estabeleceu as palavras do inimigo. Em vez de você estabelecer a palavra de Deus, você dizer, eu não aceito essa gripe, eu não aceito essa dor, eu não aceito essa enfermidade. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque eu era uma pessoa muito doente, eu tinha crise de enxaqueca.
Eu não conhecia Jesus. Eu tinha crise de estômago, eu tinha crise de sistema nervoso, qualquer notícia ruim, eu ficava neurótico, nervoso, abatido, triste. As minhas mãos começavam a puxar os meus músculos, eu era assim. Quando eu conheci Jesus como Salvador, isso faz 40 anos, fez dia 16 de abril agora. 40 anos que eu conheci Jesus. Eu aceitei Jesus exatamente no dia do meu casamento. A hora que o pastor estava fazendo a cerimônia, por um instante eu esqueci da noiva, esqueci dos padrinhos, esqueci dos convidados, e eu abracei o noivo e tomei ele para mim. Depois eu voltei na cena e peguei a noiva e casei, sou com ela há 40 anos. E aí quando eu comecei a examinar as escrituras, eu comecei a ler a palavra do Senhor, eu vi os direitos de cura que Deus já levou na cruz do Calvário. O meu pastor, infelizmente, não conhecia muito sobre, por mais que era um teólogo, por mais que era um doutor, por mais que ele era um mestre, por mais que ele ficou 5 anos num seminário ali integral, ele não entendia muitas coisas das leis espirituais. Se você chegasse preocupado, contando que estava doente, ele ia indicar um bom médico para você. Se você falasse que estava com um problema espiritual, ele ia indicar um bom psicólogo para você. Se você falasse que estava com uma crise no teu casamento, ele ia indicar um advogado para você. Era assim que ele agia, tinha muitos cartões. E eu olhando para a palavra de Deus, eu não aceito essas coisas na minha vida. E eu comecei a tomar posse, reivindicando, e o Espírito Santo começou a me ensinar como que funciona aquilo no mundo espiritual. Hoje eu tenho mais de 40 anos, dia 16 de abril, eu fiz 40 anos de fé. Eu nunca fiquei doente, eu nunca paguei uma consulta, eu nunca fui no médico, eu nunca precisei, porque eu creio da palavra de Deus, e por isso eu tenho autoridade para falar daquilo que eu estou falando. Nós precisamos estabelecer a palavra de Deus, nós precisamos declarar abertamente. Eu tomo posse da cura, eu não aceito a enfermidade. Eu não aceito, eu rejeito a doença, eu rejeito a dor, eu rejeito essa seta, eu não aceito. Isso porque a palavra do Senhor já foi estabelecida. Existe um poder de cura nas nossas vidas, porque nós somos um ser espiritual. E se eu estou fazendo isso, eu peço perdão, Deus, e a partir de hoje eu quero fazer as coisas de uma maneira correta. A palavra do Senhor diz que você já foi curado. Olha que Pedro escreve em 1 Pedro 2,24. Levando ele mesmo os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. E pelas suas feridas foste sarado. Não será sarado. Essa é a palavra de Deus. Nós fomos sarados. Já mais de 2000 anos atrás, o Senhor já nos curou. Então eu tomo a palavra da fé e começo a declarar sobre a minha vida, confessando a palavra. Parece isso, muitas vezes as pessoas chegam, quando eu estava orando, testemunhei quando orei por uma jovem, está aqui o testemunho dela do livro, uma jovem senhora de 39 anos, que ela nunca tinha ouvido. A irmã que levou e traduzia para mim, que ela nasceu surda, quando eu falei para ela, olha, dentro de 15 dias você está curada. A irmã, que é membro da igreja, depois falou, pastor, quando você falou aquilo para ela, eu achei dessa vez o pastor. Ela nunca ouviu. 3 dias depois, o Senhor abriu os ouvidos dela. Eu falei a mesma coisa para o marido dela, o Eric. Uma semana depois, ele me procurou no gabinete. E eu falei a mesma coisa. O mesmo Deus que abriu os ouvidos da sua esposa, é o mesmo Deus que vai abrir os seus ouvidos se você crer. E a Roselia, nossa irmã, traduzindo para mim, e ela passou para ele, e eu declarei dali, na próxima semana, ele estava trabalhando numa empresa, na Braslambre, uma empresa que faz compensado para exportação, e deu um estouro nos 2 ouvidos dele, ele saiu gritando porque era muito barulhento, todo mundo usava abafador, e ele nunca usou. E ele saiu correndo pela porta da frente e quase engavetou debaixo de um caminhão, e aí o pessoal saiu correndo, o que aconteceu com o Eric? Ele saiu correndo tal,
E aí ele mostrava, porque eu orei para Deus abrir os ouvidos, ele tem que aprender a falar, né? Não foi uma oração completa, eu devia, Deus, abra o ouvido dele, libera a voz dele. A gente vai vivendo e aprendendo, né? Para Deus era a mesma coisa, mesma coisa. E aí levaram no ambulatório, assinavam nos ouvidos, fizeram o teste de audiometria, 100% cada ouvido dele. Eu tirei a foto com ele porque a maioria dos testemunhos, eu coloquei foto porque os crentes não creem, então você tem que colocar uma foto aí, né? E às vezes as pessoas pensam, o pastor é maluco, estou sentindo sintoma e ele diz que eu estou curado. É melhor você ser um maluco saudável do que você ser um maluco doente. É assim que funciona. Deus disse a sua palavra que as pessoas têm o que ela diz. A palavra do Senhor diz, você tem aquilo que você diz, você recebe aquilo que você crê. A maioria das pessoas estão sofrendo daquilo que ela diz. Tem muita gente falando coisas erradas. Devemos mais acreditar na palavra de Deus do que aquilo que nós ouvimos lá fora. Tem muitas pessoas estão falando coisas erradas do que aquilo que ela sente. Porque o sentimento, ela muda um dia, amanhã ou depois. Hoje eu estou me sentindo triste, hoje eu estou me sentindo abatido, hoje eu estou meio preguiçoso. O sentimento, ele muda um dia, mas a palavra do Senhor, ela permanece para sempre. O teu sentimento, alguma coisa, ela vai passar, mas a palavra do Senhor, independente daquilo que você está fazendo, da circunstância, é importante você crer na palavra do Senhor. Olha que Tiago escreve, Tiago 5,15, a oração da fé salvará o doente, o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, serão perdoados. Não há nada de errado você ir no médico. Quero falar para você, não é nada de errado você ir no médico. Os médicos também estão combatendo a mesma doença por meio da medicina, porque nem todos têm fé. E os médicos também são instrumento de Deus. Eu não sou contra ninguém no médico. Só que nós precisamos entender que nós precisamos combater o combate da fé. Fé, quando Paulo diz, eu combati o combate da fé, eu segui, eu terminei a minha carreira. Todos nós somos emparedados muitas vezes, diante de circunstâncias e situações. Só que eu e você precisamos aprender a liberar o poder que Deus colocou sobre a sua vida. Nós precisamos cooperar com o Espírito Santo, para que nós possamos tomar posse daquilo que Deus nos deu. Esse livro que eu escrevi, o próximo que eu vou lançar, eu conto testemunho, estou tirando a foto com a família. Talvez vocês nunca ouviram falar o que eu vou falar. Uma criança, ela já estava indo para 2 anos, ali em Caetano Mendes, quando você vai de Ponta Grossa, sentindo a Londrina, que tem o primeiro posto de guarda, tem um vilarejo por nome de Caetano Mendes, um distrito ali, município de Tibagi. Ali nasceu uma criança, um menino, que ele nunca dormiu. Ele estava chegando para 2 anos de idade. Você pode imaginar uma criança que nunca dormiu? Eu nunca tinha visto. Eu falei para o pastor Pio, eu vou colocar no livro, mas eu vou tirar foto junto com a família. Eu sei que os crentes não crêem, mas aconteceu isso. Ele falou, pastor, eu orei uma vez com uma criança que fazia 8 meses que não dormia. Eu não sei se a criança dormiu, mas orei. Ele falou, eu falei, pastor, chegou um caso, nós temos uma irmã, a Marlene, que ela trabalha no posto de saúde ali de Caetano Mendes, e aí ela vinha acompanhando esse caso dessa família que tinha essa criança. E aí, por último, eles mandaram, vou resumir o testemunho, essa criança ficou 1 semana no Pequeno Príncipe. Fizeram todo tipo de exame. E as médicas fizeram, quando ela liberou a ambulância para buscar em Curitiba, e que a mãe retornou, a Marlene é membro da nossa igreja, é uma das nossas obreiras lá, e nós temos uma congregação ali. Aí quando veio para ela perguntou para a mãe, e daí o que os médicos falaram?
Ela falou assim, a médica falou assim, você crê em Deus? Ela falou, eu creio. Então busque uma ajuda espiritual, porque nós fizemos todo tipo de exame durante essa semana e não conseguimos encontrar qual é a causa dessa criança não dormir. E aí o casal falou, mas nós somos crentes, nós congregamos numa igreja. Aí a Marlene falou, você conhece meu pastor Isaor? Não. Então você quer que eu ligue para ele? Aí eu marco um horário com ele. Aí a Marlene ligou para nós, ela falou, pastora, está assim, assim, assim. Você pode atender essa família? Eu falei, Marlene, essa semana, durante 15 dias, a minha agenda não tem lugar. Mas diga para eles vir ao 12:30, eu vou almoçar rapidamente, antes de eu começar a atender o pessoal, a outra da vez, eu atendo ela. 12:30 na frente da igreja. 12:30 eles chegaram lá. E aí eu vi aquela criança, 20 minutos que eu fiquei ali, eu fiquei apavorado, vendo a mãe contando, aquela criança dorme, não dorme, dorme, não dorme. Ela vem a mãe, vê as duas avós e mais duas crianças pequenas. E eu olhei para as avós, ministrei na vida das avós, orei pela mãe da criança, orei pelos pequeninos. Eu falei, você crê que seu filho vai sair daqui dormindo? Ela falou, pastor, o que eu mais quero na vida. Eu peguei um vidro de óleo assim, molhei o meu dedo e só coloquei na testa do menino, pá. Todos começaram a chorar, as duas avós, a mãe da criança, a filhinha mais velha, na hora. Hoje é perfeito, eu vou tirar foto com as crianças e eu vou testemunhar no próximo livro. Há poder na palavra do Senhor. Queridos, quando Deus falou para mim assim, aquilo que Tiago diz, que nós precisamos controlar a nossa língua. Você não terá problema no seu físico, no seu corpo, na sua vida, se você controlar a sua língua. Eu vou ler um texto aqui que acho que só está na minha Bíblia, na tua não está. Tiago 3:2 diz assim, pois todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, esse homem é perfeito, capaz de refrear tudo, também todo o corpo. Veja, se alguém não tropeça em palavra, é capaz de refrear todo o corpo. Olha o 3 aqui. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos, para que você coloca freio na boca do cavalo? Você controla todo o corpo dele, não é assim? Você guia ele, para que nos obedeça, então conseguimos dirigir todo o seu corpo. Ele está falando aqui de duas coisas, da nossa boca, fazendo um paralelo com o animal. Se você coloca freio, se você controla a boca desse cavalo, você dirige ele para todo o corpo dele, para onde você estiver levando. Da mesma forma, se você não controlar a sua boca, o seu corpo vai sofrer. Ambos estão na boca. Ambos têm o controle do corpo físico. Por isso eu preciso aprender a controlar a minha língua. Se você controlar a sua língua, você não vai ter problema no seu corpo. O teu corpo obedece à tua palavra. É preciso, eu sei que isso não está escrito na tua Bíblia, mas isso é verdade, está aqui. Controle a sua língua, Tiago diz, controle. Assim como você controla o animal, o cavalo, você precisa controlar, porque se você controlar a sua língua, você está cuidando do seu próprio corpo. Por isso o nosso corpo precisa ser treinado para dirigir de acordo com a palavra de Deus. O seu corpo lhe obedece. É o comando da sua mente. Você pode controlar também aquilo que você come, aquilo que você bebe. Tenha controle daquilo que entra nos seus lábios, daquilo que sai dos seus lábios. Tenha controle. Isso fará toda a diferença. Se você controlar e falar as coisas do reino de Deus, da palavra do Senhor, as promessas de Deus, isso vai trazer algo grandioso na sua vida. Você vai viver uma vida cheia de graça, cheia de alegria, cheia de paz, cheia de felicidade, cheia de conquista, mudança, transformações, porque é isso que a palavra do Senhor nos ensina.
Tenha o controle da sua vida, aprenda a confessar a palavra de Deus, tenha consciência dessas coisas, aquilo que você tiver consciência, isso Deus vai manifestar na sua vida. Por que muitas vezes você conhece a palavra de Deus, mas você não tem consciência das leis que gerem no mundo espirituais, as leis espirituais? Se você não conhecer as leis da energia, você pode morrer. Energia elétrica. Vai e toque nesses fios aí para você ver se você não morre. Porque você não conhece a lei, mas se você conhece a lei da energia, você não vai tocar. Por isso nós precisamos começar a confessar a palavra de Deus. E não os problemas que existem. O problema nosso é que nós começamos a falar mais dos problemas do que aquilo que a palavra do Senhor diz. Pastor, quanto tempo eu devo confessar? Até você obter resultado, até você treinar o seu corpo. As coisas vão começar a acontecer de uma maneira sobrenatural. Seu corpo deve ser treinado desta maneira. Alguém poderia dizer isto, mas isso é uma mentira. Não, isto é um homem de Deus falando para você. O homem espiritual está programado com a palavra de Deus. Você é um homem espiritual, você é uma mulher espiritual. Você está programado para viver segundo a palavra de Deus. O diabo quer que nós agimos pelos nossos 5 sentidos. E nós precisamos agir pela palavra do Senhor. Amados, eu prego igrejas grandes e me entristece. Tem lugar que eu saio 5 horas da manhã, tem lugar que a minha esposa vai com a esposa do pastor, ou aonde que nós estamos, para casa, e eu amanheço orando por pessoas doentes, pessoas enfermas, pessoa isso, aquilo, e eu vejo assim, Deus, o que está sendo pregado no nossos púlpitos? As pessoas estão distantes, eu recebo pessoas de vários ministérios, de muitos lugares, eu começo a conversar sobre a palavra de Deus, pessoas de 20, 30 anos não sabem nada. Eu digo, meu Deus, é tão simples. É tão simples a palavra. O homem espiritual, ele coloca as leis em movimento. Os benefícios do seu corpo e sua vida. É assim que funciona. Jesus sempre falou com os problemas. Jesus sempre falou dos resultados finais. Nós devemos ser sábios também, seguir os exemplos de Jesus. Olha o que ele diz aqui, olha, Mateus 12, bem conhecido, 33, diz, ou dizei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Aí ele diz assim, pois judeu, raça de víbora, como podeis vós falar coisas boas sendo maus? Pois a boca fala o que há em abundância no coração. A boca do homem fala aquilo que é abundância. A tua boca controla o teu corpo. Aí ele vai no versículo 35. O homem bom do bom tesouro do seu coração traz coisas boas. O homem mau do mau tesouro traz coisas más. Jesus disse aqui uma grande verdade. Você precisa pronunciar na sua boca as coisas em abundância, as coisas de vida. Eu preciso declarar a sua palavra, ela penetra nas fibras do seu ser. Toda palavra que você fala, que você declara, que você redifica, que você ministra, ela tem que tocar, penetrar, ela vai penetrar no nosso ser. Por isso, cuidado com aquilo que você fala com a sua alma. O inimigo, ele quer sempre usar o nosso 5 sentidos. Isto é um perigo, você viver por aquilo que você está sentindo, você viver por aquilo que você está ouvindo, você viver por aquilo que você está ali provando, aquilo que você fala com a tua boca, é muito perigoso. Você viver por aquilo que você ouve, por aquilo que você toca, por aquilo que você fala, aquilo que você vê, aquilo que você cheira. Nós precisamos programar o nosso espírito com a palavra de Deus. Senão é como você querer exercer uma coisa fora do programa. Aprenda a programar a palavra de Deus. Quando você se sente mal, muitas vezes triste, angustiado,
Comece a ditar a palavra de Deus. Comece a estabelecer a palavra do Senhor. A Bíblia diz que pelas suas pisaduras nós somos sarados. Nós, como igreja, devemos ministrar no reino de Deus e não no reino do mundo. Não ficar olhando para a circunstância. Eu e você, a igreja é a solução para toda a humanidade. Amado, a menor igreja na face da terra. Qual é a menor igreja, pastor, que tem na face da terra? 2 pessoas que Jesus fala. Jesus fala da menor igreja, 2 pessoas. Olha o que está aqui em Mateus 18:18. Ele diz assim: em verdade vos digo, tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Ainda vos digo mais, se 2 de vós na terra concordar acerca de qualquer coisa que pedir, isso lhe será feito por meu Pai que está no céu. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. 2 igrejas, as menor igreja, 2 pessoas em concordância aqui na terra, referente a qualquer coisa, a palavra de Deus, eu e você, nós concordamos, nós podemos reivindicar, trazer a existência. Será que Jesus está mentindo para nós quando ele fala isso aí? Não. Ele está nos emparedando para nós aprendermos essas verdades. Só que nós conhecemos, mas muitas vezes nós precisamos conhecer a palavra e estar cheio do Espírito Santo também. Porque tem muitas pessoas que estão ouvindo a palavra de Deus, mas estão vazios no Espírito. Só que o Espírito de Deus, todos vocês que aceitaram Jesus, ele habita dentro de você. Só que muitas vezes nós achamos que o Espírito Santo ele está escondido em algum lugar nas nossas vidas. E quando eu e você começamos a confessar a palavra e honrar, e dar honra, glorificar o nome do Senhor, louvando o nome do Senhor, porque Ele já nos deu a vitória, porque em Cristo nós somos mais que vencedor. Nós temos a palavra de vida, a palavra de vitória, a palavra de conquista. Eu tenho visto Deus fazer muitos milagres, muitos sinais, muitos prodígios, através da sua palavra. E tudo que eu e você precisamos entender essa verdade, que o Espírito Santo de Deus é uma pessoa, que está disponível nas nossas vidas para fazer coisas acontecer. Amado, eu e você precisamos manifestar os sinais, os milagres, os prodígios. E eu às vezes fico surpreso com as nossas crianças, porque eles creem naquilo que você fala. E aí você declara, eu estava testemunhando, acho que ontem, no retiro de um menino da igreja, eu conto o testemunho dele aqui no livro. Ele engoliu uma moeda. E aí foi no sábado, a Edna, mãe dele, levou ele no hospital, no pronto-socorro lá, e fizeram uma radiografia e apareceu aquela moeda no esôfago. Aí, no domingo à noite, o médico marcou a cirurgia para segunda-feira de manhã, 6 horas, internar o menino, 6 para 7 anos. Um menino bem elétrico, 220, né? Uma energia para correr na igreja, lá fora, estacionamento. Aí, só lá em Telemo que tem. E aí, no domingo à noite, ele estava lá, a Edna veio conversar comigo, pastor, eu vou fazer amanhã 6 horas o interno, e nós vamos fazer uma cirurgia, o médico vai fazer. Ore pelo neném, pelo meu filho, né, para que corra tudo bem. Eu falei, não, vamos orar para Deus tirar. Aí chamaram ele, eu olhei para ele, você crê que Jesus vai tirar essa moeda do teu esôfago? Ele falou, pastor, eu creio. Ele está correndo lá, mas estava atento, de certo. Né? Aí eu falei assim, então eu vou orar por você. E orei por ele. Eu falei, Deus, em nome de Jesus, declaro que essa moeda vai ser expelida daí. Aí eu falei para a Edna, antes a hora que você chegar lá, pague mais uma radiografia e veja o que Jesus já fez na vida do seu filho. Aí ela falou para o médico, mas aonde que está a moeda? Não tem como sair. Mas eu estou pagando, doutor, faz outra. E ele fez. Aí ele chamou, mãe, vem aqui. Aí foi a mãe, foi o pai lá. Olha, essa aqui é de sábado, essa aqui é de hoje, de agora. No sábado está a moeda, aqui não está.
Aí o menino falou, doutor, sabe por que essa moeda saiu daí? O médico, por quê? É que o pastor da minha mãe é fera, ele orou e falou que Jesus ia tirar, e o Jesus tirou. Queridos, esse dia chegou outro, o Ian, ele chegou e saiu um esporão, nunca tinha visto esporão no pé de criança, tem 9 anos. E ele estava lá mancando, chegou, nós tínhamos uma atividade com as crianças, os juniores, e ele estava lá. Aí ele falou para a mãe dele, mãe, disse para o pastor orar por mim. Ele veio mancando lá, eu estava sentado numa cadeira de plástico, nessa aqui. Aí ele falou, eu falei, Ian, você crê que Jesus vai curar, tirar? Aí a mãe falou, o médico vai fazer cirurgia, mas disse que há uma probabilidade de crescer novamente. Aí eu falei, Ian, você crê que Jesus vai curar você, tirar esse esporão aí? Ele falou, eu creio, pastor. Pode orar que Jesus me tira. 9 anos. Aí eu peguei, orei por ele. No outro dia, sumiu. Deus fez um milagre extraordinário. Eu testemunhei ali, eu estive pregando na aba. O filho do pastor Tom, não é? Pastor Tom da aba, o Lucas, ele tinha a vista muito debilitada. Ele estava com 9 anos, ele não conseguia enxergar mais que 7 metros, usando óculos, e aí tinha aumentado. Quando eu ministrei lá, contando alguns testemunhos, ele falou assim, pai, me leva onde que o pastor Isaú estava. Eu estava na casa de um outro pastor, pernoitando, e que eu tenho certeza, se o pastor Isaú orar por mim, eu não quero mais usar óculos, eu quero estudar no colégio militar, e lá eu não aceito, na situação, meu grau do meu óculos assim, eu quero estudar. Aí ele foi lá, eu estava num condomínio fechado, aí ele chegou, cabecinha baixa, eu falei, menino, você é o menino, Lucas, você é o menino de fé. Ele não falou nem sim nem não, eu peguei, orei por ele, declarei a cura sobre a vida dele. Ele pegou e saiu, a hora que saíram, a hora que o Tom me contou, ele entrou dentro do carro, ele já tirou óculos. Aí saíram fora do condomínio, ele viu uma placa mais ou menos 50 metros, e falou, pai, está escrito aquilo naquela placa? Sim. Aí um olhou outra, 80 para 100 metros, pai, está escrito aquilo naquela placa? Sem óculos? Sim. Simplesmente Jesus curou ele. Eu estava testemunhando ali também. Eu tenho 2 irmãs no Ministério da Música, a Eixla e a Radassa. A Eixla tem 19 anos, a Radassa tem 21. A Eixla é casada, o marido dela é do louvor ali também. Ele é o baixista, o João. E esses dias, uns 5 meses atrás, eles estavam numa cidade próximo de Telêmaco, por nome de Reserva, dá 80 quilômetros, 82 quilômetros. E a mãe dela mora lá. E elas foram visitar a mãe, e aí deu uma chuva, uma tempestade muito grande. Elas tinham acabado de sair da cidade. Aquela chuva foi aumentando, eles foram passar por baixo do eucalipto, caiu uma árvore, e caiu no para-brisa, assim, quebrou o para-brisa, o limpador, quebrou um farol. E elas pegaram, encostaram o carro no lado, e começaram a chorar ali com Deus, e o vento, né, muito forte. E as duas ali, anoitecendo e não passava, eles começaram a chorar. Daí eles falaram assim, olha, o pastor Isaú tem ensinado para nós que chorar não comove Deus. Descabelar não incomove Deus. Nosso pastor tem ensinado a postura que nós temos que ter. E elas puseram a mão sobre a cabeça e falaram, Deus nos leva para casa. Isso era 8 horas da noite. Quando elas oraram assim e foram tirar o carro do meio fio para colocar na pista, já estava andando, eles tocaram, a árvore caiu, o galho. Tocou o telefone da Eixla. Era o marido dela, o João, né? O João falou, Eixla, onde que vocês estão? Está uma tempestade por aí, tal, aqui já está chovendo. E ela foi olhar, nós vamos ver aqui onde que nós estamos. Quando ela falou, nós vamos olhar aqui onde que nós estamos, elas estavam chegando na rotatória de Telêmaco Borba. 8 horas da noite estavam em Reserva, 80 quilômetros, 8 horas da noite estavam chegando. Deus transladou elas. O primeiro dia que eles foram contar para mim, eles não conseguiam contar, eles tinham contado. Aí ela ligou para a mãe. E aí a mãe, filha, o que está acontecendo? Voltem para trás, as tempestades não param. Mãe, nós estamos em casa. Como que vocês estão em casa? Vocês não saíram, não faz nem 10 minutos que saíram daqui?
Mãe, aconteceu isso, Deus translatou nós. São 8 horas agora. É isso que Deus quer manifestar nas nossas vidas. E eu brinquei com ela agora, estou perdendo de 10-0 para vocês, né? Se fosse eu brinquei com ela, eu ia falar: Deus, em nome de Jesus, eu repreendo essa tempestade, cessa o vento agora, porque eu tenho que chegar em Telêmaco. No mínimo eu ia fazer, eu já fiz isso. Eu lembro um dia que eu tenho uma praça, Praça dos Pinheiros, próximo de casa, e os irmãos da Adventista estavam fazendo um trabalho de escola, lá enfeitaram aquela praça, de repente levantou uma tempestade, e ela vinha ali, o dia inteiro que eles estavam ali, arrumando uma festa com as crianças, e aí eu passei com a Nilzete assim, aquela chuva estava vindo, aquela tempestade, eu peguei, estendi a mão e repreendi: Deus, em nome de Jesus, cessa, cala a tempestade. Nisso chegou o nosso filho mais velho de moto em casa e falou: pai do céu, olha que dó, a escola está ali fazendo uma festa toda, olha o vendaval que está vindo, olha a chuva. A Nilzete falou: não vai chover. Como que não vai chover? Não, teu pai já orou. Deus só simplesmente fez assim, tirou. Amado, Jesus pôs o mar para dormir, o vento. A Bíblia diz que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, Ele habita dentro de nós, está dentro de você. Você é um sucesso, você é rei, sacerdote. A Bíblia diz que nós somos um povo, uma raça eleita, um povo peculiar, para anunciar as grandezas daquele que nos tirou das trevas para a maravilhosa luz, anunciar a palavra do Senhor. O poder de Deus não impeça do Espírito Santo realizar milagres, sinais, prodígios. Seja um profeta da sua própria vida, comece a declarar: você é aquilo que sai da tua boca. Comece a trabalhar palavra de fé, palavra de vitória, palavra de conquista. Comece a dizer: eu rejeito essa doença, eu rejeito esse tratamento, eu tomo posse da vitória, eu tomo posse em nome de Jesus. Eu estava ministrando no final do culto na frente da igreja, assim embaixo. E aí chegou um irmãozinho, falou para mim de um outro ministério, falou: pastor, eu tenho vergonha, pastor. 27 anos na casa de Deus, eu não consigo largar de fumar. Dia de ceia, eu tomo ceia, mas sinto um aperto. Eles querem que eu faça algumas coisas, isso me condena, mas eu não consigo largar do cigarro. Eu nem precisei perguntar o quanto ele orava durante 27 anos. Eu falei: mas como que você está fazendo? Não, pastor, eu tenho orado, jejum. Eu falei: não, está tudo errado. Como? Digo: cada cigarro que você for fumar, você olhe e entregue para Jesus. Jesus é o vício, eu entrego para o Senhor, eu não quero. E fume. Aí tinha a irmã que estava recém-convertida, que levou ele como visita, Fabiana. Ela estava fumando 4 maços de cigarro por dia. Ela falou: agora o pastor está louco. Entregar para Jesus e fumar, isso aí é uma afronta. Isso não funciona. Eu falei: faça isso que você vai largar. O problema é que você quer tirar com a sua força, e não é assim. Você não tem, a tua alma é mais forte que você. Então entregue para Jesus e fume, e vai ver quantos dias você consegue fumar. Ela falou assim, pensou: puxa, que carão, o pastor falou uma disso por irmão da igreja. Só que no outro dia ela foi pensando para casa, que foi uma interrogação na cabeça dela: mas eu estou fumando 4 maços, eu vou fazer isso só para me ver o que acontece. Aí ela contando, depois testemunhando, levantou no primeiro dia fumando tal, entregou: Jesus é teu, mas eu estou fumando. Jesus é teu, e tá, me tira, eu não quero, Senhor, eu estou entregando. 2, 3, o terceiro dia, o primeiro cigarro da manhã, a hora que ela colocou na boca, ela vomitou. Só aconteceu um probleminha, ela engordou 42 quilos. Lança sobre o Senhor, entrega a Ele. A ansiedade, a preocupação, o nervosismo. Filipenses 4:6, parece, se não me engano: não andeis ansioso por coisa alguma. É a palavra de Deus, é viva, ela é eficaz, ela é poderosa.
Deus é fiel à sua palavra. Eu estava testemunhando para os irmãos, domingo passado, eu estava na igreja, eu recebi um casal do norte do Paraná, ali de Jandaia, Pucarana ali, e a irmã que congregando, ela tem uma enteada, que ela, muitos anos casada, não podia ter filho. E aí ela falou: pastor, eu ouvi tanto testemunho de você aqui, eu queria que você orasse pela minha enteada. Eu falei: estenda as tuas mãos. Aí eu orei em cima da mão dela. Você vai chegar lá e colocar a mão na barriga da tua enteada e você vai ver que eu creio que ela vai engravidar. Eu transfiro essa unção para você. Aí ela foi, né, tal, orou. Agora ela voltou lá. E domingo eu estava na igreja. Não, isso foi uns 3, 4 meses atrás que ela tinha ido. E aí a enteada dela foi fazendo já o pré-natal, engravidou. Daí ela veio contar: pastor, eu quero contar para você. O que aconteceu? Então, pastor, aquele dia eu fiz exatamente, eu coloquei as 2 mãos na barriga dela e orei como você ordenou. Só, pastor, que é gêmeo. Eu falei: minha filha, era só uma mão. 2 moças, está vindo? Louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho uma irmã Márcia lá também, é uma profeta. A irmã dela passou dos 40, não podia engravidar. Fazia o tratamento, fazendo todo o procedimento, pagando caro. E aí ela chegou com a foto da irmã dela. Pastor, vamos orar pela minha irmã. Minha irmã é uma empresária, ela não consegue, o sonho dela, deixar a herança, estão crescendo bastante. Aí eu falei: Márcia, vamos ser ousados aqui. A Silvia é o nome dessa senhora. Digo: vamos orar, vamos mandar 3 uma vez só? E ela: vamos, pastor. A Bíblia diz que a menor igreja, 2 pessoas. E eu orei. A Silvia engravidou. Quando foram ver lá, fazer todo o procedimento, o médico falou: olha, surpresa, 3 filhos. Veio 2 meninos e uma menina. Eu estou querendo bater o recorde 4, depois vocês entram na fila aqui. Queridos, é Deus que faz, é o Espírito Santo de Deus. A Bíblia, Jesus diz que você é o sal da terra, Jesus que falou. Amém? Jesus falou que você é a luz do mundo. Jesus diz que você é o perfume, que você é a carta. Jesus fala em Apocalipse 5:10 que você é rei, você é sacerdote para governar nessa terra. Não é no céu que você vai governar. Não é no céu que você vai expulsar demônio. É aqui. A Bíblia diz que nós temos que governar em vida. Paulo escreve no livro da carta de Coríntios: governar em vida. Não é depois que morrer: eu vou estar na cidade santa, vou andar em piso de ouro, vou ver isso. Não é aqui, é hoje. Porque o Senhor diz: eu não vou deixar vocês órfãos, mas vou enviar o Espírito Santo, e Ele permanecerá para sempre sobre cada um de vós, em nome de Jesus. Eu declaro sobre essa igreja, eu declaro sobre as suas vidas. Nesta noite eu me levanto com uma voz profética e eu quero declarar o avivamento, o poder de Deus sobre esse ministério, sobre a igreja Resgate, de poder, de maravilha, de sinais, de coisas grandes e poderosas acontecendo através de cada um de vocês. Eu estou sendo uma voz profética, eu estou liberando sobre essa igreja, sobre cada membro, sobre você que está visitando, que a sua vida nunca mais vai ser a mesma. O poder de Deus está aqui, a graça de Deus está aqui, a virtude do Espírito Santo. Deus desencadeia um avivamento sobre essa igreja. Esse lugar aqui é pequeno, ficará grande, Deus levará para um lugar maior, porque Deus é fiel à sua palavra. O pastor Pio estava conversando com ele, de vez em quando ele dá um pulo em Telêmaco Borba para nós conversar, ele gosta muito de ouvir os testemunhos. Ele falando: pastor, Deus te deu unção para você liberar para as pessoas. Por isso que eu estou liberando sobre a tua vida os dons, as evidências, manifestações poderosas do Espírito Santo, que você vai colocar as mãos sobre os enfermos, eles serão curados, que você é um profeta na tua casa, que você é um profeta no teu trabalho, que as pessoas serão tocadas através da luz, através da virtude, através do Shekinah, através da glória do Senhor que está na sua vida. Eu declaro que a tua vida não é mais a mesma. Eu declaro um mover, um avivamento
avivamento. Eu declaro um despertar de glória na vida de você, empresário. Abundância no teu trabalho, na sua empresa, crescendo, multiplicando, tendo lucro cada vez mais e mais. Eu declaro sobre os seus projetos, sobre os seus empreendimentos, sobre os seus sonhos, os sonhos que Deus tem para você, Ele vai realizar, e o teu sonho também vai ser realizado. A Bíblia diz: quando nós deleitamos no Senhor, Ele satisfará todo o desejo do nosso coração. Receba sobre a sua vida, tome posse, consiga visualizar com seus olhos espirituais. Tome posse da cura. Eu libero palavra de cura, eu libero palavra de vida, eu libero palavra de saúde, eu libero palavra de paz, eu libero palavra de graça, de favor, do sobrenatural, das coisas extraordinárias, do trono de Deus. Eu trago à existência as promessas que Deus tem para essa igreja, para esse ministério, sobre a vida dos pastores, sobre a liderança, sobre todos os membros. Eu estou declarando, estou liberando essa igreja, esse ministério já é um sucesso. Vidas serão libertadas, vida salva, vida transformada, milagres, sinais, prodígio, maravilha acontecendo diante dos vossos olhos, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sinto uma graça de Deus sobre a vida de vocês, um amor de Deus, uma virtude poderosa do Espírito Santo. Algo grande, uma alegria no Espírito. O Espírito Santo está alegre com vocês, amados. Porque Ele está ministrando e vocês estão absolvendo essas palavras do Senhor. Eu declaro revelações nesse altar como vocês nunca ouviram antes. Que Deus trará luz no coração de vocês, que o Senhor colocará pessoas e uma palavra, uma liberação, o Espírito de Deus vai se mover através da sua vida, porque Deus é fiel à sua palavra. Sempre Jesus, Jesus para sempre. Amém, queridos? Você recebe essa ministração? Jesus já venceu todas as coisas. Agora que você possa desfrutar, porque Deus é fiel. Eu estive aqui agora em março, ali em Balneário Camboriú, e veio 2 casais para que eu estivesse orando por eles. E uma da jovem, o nome dela é Sabrina. A Sabrina tinha entupido uma válvula na cabeça dela, acumulava um líquido, e ela estava sentindo muita dor de cabeça. Ela estava assim amarela, tomava injeção porque estava esperando chamar para tirar, fazer cirurgia. E eu orei por ela, imediatamente o Senhor curou. E o que me chamou a atenção, tinha outra um jovem casal, e essa irmã vinha fazendo tratamento, tinha vários nódulos no corpo dela. E quando eu estava orando por essa irmã aqui, que eu fui orar por ela, ela falou: pastor, não precisa orar por mim. Porque a hora que você orava, eu vi uma mão entrava e ia tirando todos os nódulos do meu corpo. E eu estou me sentindo bem, aliviada, sumiu todo aquele incômodo, e eu estou curada. Eu declaro esse milagre na sua vida, seja qual for o mal, que ele saia, que ele seque até a raiz em nome de Jesus. Se você tiver liberdade, fique em pé. Eu gostaria de estar orando, quero já agradecer pelos irmãos, vocês que me honraram com a compra do livro. Que Deus o abençoe ricamente. Essa é uma ferramenta que vai edificar também a sua vida. E eu gostaria de orar pela igreja, agradecer a Deus. Depois, se tiver alguma pessoa que estiver algum tipo de enfermidade, uma doença crônica, eu posso orar por você, mas se você recebeu, tome posse, é sua já, né? Eu estarei orando, e o Ministério da Música que vai cantar mais um cântico,